Claro que procurei de todas as formas me preparar para poder entrevistar aqueles que aqui estariam, mas eu posso dizer a vocês que eu não estava preparado o suficiente. A emoção foi muito grande e tomou conta da minha vida quando entrevistei Timothy Shaw, um querido irmão que fugiu da Coreia do Norte há algum tempo. The picture of North Korea is very, very dark. I don't have to explain because you can Irmão see Timothy Shaw, on Google diga-me, Search você how nasceu na dark Coreia it do is. Norte. The life is Então nos exactly the conte same inside. como era lá, quando Complete você information blocked era criança both ou inside and outside. adolescente. A imagem que tenho da Coreia do Norte é escuridão. Isso é possível de se ver quando você vê as imagens noturnas no satélite. A Coreia do Norte é escuridão. A vida é exatamente assim. Hoje, na Coreia do Norte, por exemplo, adolescentes são executados se eles são pegos assistindo alguns filmes. Uma vez um jornalista na Inglaterra me perguntou: como você está aqui no Reino Unido? Como você se sente aqui? Eu confesso que muitas palavras passaram por minha mente e a minha resposta foi: 13 anos aqui me ajudaram a descobrir quem eu sou de verdade, o que eu amo e o que eu me importo, os valores da liberdade da fé, a liberdade de expressão, a oportunidade. Eu tinha somente 7 anos quando Kim Il-sung, o presidente da Coreia do Norte, morreu em 1994. Ele foi o homem que estabeleceu o comunismo na Coreia do Norte em 1954. E eu lembro de perguntar para o meu pai: pai, nós vamos morrer porque o nosso Deus morreu? Então meu pai respondeu: não, filho, agora nós vamos seguir o filho dele, Kim Jong-il. E agora, imagine, nós já estamos seguindo Kim Jong-un, então, não é? Nós já estamos com Kim Jong-un, a terceira geração, o terceiro homem, e que tornou o país na maior escuridão do planeta. É isso que é a Coreia do Norte hoje. Naquela época, eu acreditava que a família Kim eram os meus deuses. Eu posso dizer que sofri uma lavagem cerebral. Eu não sabia quem eu era, quais as opções que tinha na vida, nem sabia o que eu amava. Eu nasci em uma prisão imensa, chamada Coreia do Norte. Eu fui marcado como filho de um traidor porque o meu pai fugiu, escapando para a China. Meus pais me abandonaram e eu fiquei sozinho. Eu literalmente fui abandonado. Eu sofri discriminação por isso dentro da Coreia do Norte. Eu fiquei sem ninguém, vivendo nas ruas na Coreia do Norte. E eu posso dizer, eu sou um milagre de Deus, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse um grande milagre. Eu fugi da Coreia do Norte quando estava com 17 anos. Na China fui preso e enviado de volta para a Coreia do Norte. Muitas vezes, em uma cela minúscula, com 50 pessoas, precisávamos dormir encostando uns nas costas dos outros. Uma vez pela manhã, eu descobri que o homem que tinha encostado em minhas costas naquela noite tinha morrido enquanto dormia. Imaginem o meu sentimento. Um jovenzinho ainda, eu comecei a pensar que morreria igual aquele homem, que tinha morrido ali encostado nas minhas costas. Eu ouvia o tempo todo gritos amargurados de prisioneiros que estavam sofrendo. Muitas vezes, eu ainda sonho com isto, com aqueles gritos aterrorizantes. Esta é uma grande luta e, se não fosse Deus, eu não venceria isto. Na minha 4ª prisão, em Xangai, na China, eu decidi que iria tirar a minha vida. Preferia isto do que ser deportado outra vez para a Coreia do Norte e sofrer tanto lá. Então eu tomei muitos medicamentos que eu consegui, mas Deus salvou a minha vida. A prisão internacional de Xangai era desesperadora para um jovem como eu. Agora, entre os 7 presos lá na minha cela,
havia um gangster sul-coreano. Ele era enorme, cheio de tatuagens, e dava muito medo só de olhar para ele. Um dia, vendo como eu tinha tanto temor de ser deportado novamente para a Coreia do Norte, vendo que eu vivia chorando, aquele gangster enorme, cheio de tatuagens, chegou perto de mim e fez uma sugestão. Você deveria orar e ler a Bíblia. Eu olhei para ele e pensei, ele está louco por falar isto aqui dentro. Mas ele insistiu, você precisa orar. E, de repente, ele pegou uma pequena Bíblia. Eu nunca tinha visto aquilo. Foi a primeira vez que eu vi uma Bíblia. E ele começou a ler para mim. Eu realmente concluí que ele estava louco. Mas ele me deu aquela pequena Bíblia. E acreditem, eu li a Bíblia toda. Mas só um versículo da Bíblia teve um grande significado para mim. João 14:18, palavras de Jesus. Quando Jesus disse, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Aquelas palavras de Jesus foram tão importantes para mim. Em breve eu percebi que Deus seria a única solução para a minha vida, naquela cela tão escura, naquela prisão tão terrível. Sim, Deus seria a única solução, mas eu não sabia como orar. Eu nunca tinha orado. Então eu perguntei para aquele gangster sul-coreano como eu deveria orar. Ele disse sem nenhuma emoção na sua face. Simplesmente diga amém no final de uma frase. Fale o que você deseja e diga amém. Então eu comecei. Deus, eu não quero ser morto. Amém. Deus, eu não quero voltar para a Coreia do Norte. Amém. Eu comecei a orar sem parar estas frases e eu dizia amém no final. Era a forma de orar que eu tinha aprendido. E era a única esperança que eu poderia me agarrar. Imaginem, quando fugi da Coreia do Norte com 17 anos, eu não sabia de nada como seria o mundo do lado de fora. Eu tinha muito medo. Eu não tinha ninguém por mim. Eu estava sozinho, completamente sozinho. Por isso, aquelas orações foram tão importantes para mim ali dentro daquela prisão. Ainda que uma oração tão simples, uma frase com amém no final. Foi esta fé tão pequena que me trouxe esperança lá dentro daquela terrível prisão na China. Desde aquela experiência, eu aprendi que o sofrimento não pode destruir a fé. Pelo contrário, o sofrimento ele refina a fé. Deus faz das coisas impossíveis grandes possibilidades. E depois de 2 meses orando da forma que eu tinha aprendido a orar, vieram me dizer um dia que 2 homens estavam me esperando lá do lado de fora da prisão. Eu pensei imediatamente que seriam norte-coreanos que estavam lá para me levar de volta para a Coreia do Norte. Então eu fiquei desesperado. Tudo se acabou, eles vão me levar de volta para a Coreia do Norte. E quando os guardas me levaram para fora, eu vi, lá longe, aqueles 2 homens, eles estavam olhando para mim e estavam sorrindo, e era um sorriso diferente. Eu não entendi. Então eles disseram, você é um jovem de muita sorte. As autoridades chinesas tomaram uma decisão de deportar você para as Filipinas, ao invés de levá-lo de volta para a Coreia do Norte. Você realmente é um jovem de muita sorte. E aí explicaram que devido a eu ter sido preso quando estava indo a uma escola internacional que eu tinha frequentado lá na China por alguns meses, e quando eles tinham me prendido lá com outros norte-coreanos, uma menina de 13 anos, estudante daquela escola, tinha escrito uma carta para um jornalista pedindo ajuda para os norte-coreanos que tinham sido presos lá, bem na frente deles, naquela escola internacional. E aquela carta acabou indo parar na BBC de Londres, na CNN, no Washington Post.
E aí as autoridades da China resolveram então me enviar com outros norte-coreanos para as Filipinas. Eu não sabia, mas enquanto eu estava fazendo aquela simples oração lá dentro da cela, com aquelas frases tão simples e dizendo amém no final, Deus estava trabalhando. Quando eu orava, Deus, eu não quero morrer, amém. Deus, eu não quero voltar para a Coreia do Norte, amém. Sim, cristãos no mundo inteiro, eles tinham ficado sabendo da nossa vida, eles estavam orando por nós. E em frente a 26 embaixadas da China no mundo inteiro, pessoas estavam protestando para que a China não nos deportasse para a Coreia do Norte. Deus estava trabalhando enquanto eu estava orando. E agora, ali estava a resposta. Eu estava para ser levado para as Filipinas. Antes de sair, eu contei para aquele gangster da Coreia do Sul que eu estava sendo livre, que eu seria levado para as Filipinas. Então ele olhou para mim e disse: eu não me imaginava que você seria liberto desta forma. E realmente, um grande milagre aconteceu. As autoridades nos deram passaportes diplomáticos, reservaram assentos na primeira classe no avião e voamos para as Filipinas, na primeira classe. Assim começou a minha liberdade. Deus agiu de uma forma poderosa. Agora vivo na Inglaterra. Eu trabalhei no parlamento inglês. Eu estudei política internacional para poder trabalhar de alguma forma para ajudar o meu país, ajudar a Coreia do Norte. Hoje, eu expresso gratidão a Deus pela pessoa que me tornei e reconheço que isso é um grande milagre. De órfão nas ruas da Coreia do Norte, porque meus pais fugiram e me deixaram para trás. Aqui eu estou sendo uma testemunha de Jesus Cristo e despertando outros a intercederem pela Coreia do Norte, a trabalharem para que Bíblias possam chegar à Coreia do Norte, para que pessoas lá possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e automaticamente aqueles que lá estão presos, porque creem em Jesus Cristo, que eles sejam confortados. E mais ainda, para que possa haver liberdade de culto na Coreia do Norte. Eu estou trabalhando para isto. Por isso terminei o meu mestrado e hoje estou muito envolvido com a Portas Abertas no Reino Unido, justamente porque acredito, Deus está usando Portas Abertas, Deus está usando cristãos no mundo inteiro para intercederem por meu país, a Coreia do Norte. Hoje eu posso aparecer aqui, vocês podem mostrar a minha imagem, porque eu sou um homem livre. Mas de 50 a 70 mil cristãos estão neste momento aprisionados na Coreia do Norte. Não simplesmente aprisionados, mas estão sofrendo açoites, estão sofrendo terrivelmente. E todas as semanas alguém está sendo executado lá, em praça pública, porque são pegos com uma Bíblia, são pegos falando de Jesus Cristo. Então intercedam, façam tudo o que vocês puderem fazer para abençoar o meu país, a Coreia do Norte. E muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, Portas Abertas, por esse trabalho tão especial. Sim, eu acredito, Deus vai trabalhar e vamos compartilhar um grande milagre na Coreia do Norte. I would like to be here with you all day long, but they are saying I need to... Eu gostaria de ficar aqui falando com você, irmão Timóteo, o dia todo, mas eles estão dizendo ali que eu preciso parar. Mas saiba de uma coisa, nós estamos orando por você. Muito obrigado por ter vindo ao Brasil, muito obrigado por estar aqui na celebração de 45 anos da Missão Portas Abertas. Nós estamos com você, estamos orando por você e pela Coreia do Norte. Obrigado.